Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se realizam as filtragens nos aplicativos de edição de imagens, como o GIMP, o Photoshop e outros. Basicamente o que vamos ver aqui é uma aplicação prática da composição de funções usando matrizes de convolução. Não vou entrar muito em conceitos aprofundados. A ideia aqui é mostrar como funcionam as filtragens na prática. E eu vou dar uma pincelada aqui antes de mostrar o código em si. Basicamente o que a gente vai ver são essas matrizes aqui sendo utilizadas para a filtragem inicialmente dessa imagem de 45 por 45 pixels, uma grade de 3 por 3, 3 por 3 células de 15 pixels cada, e as funções utilizarão essas matrizes aqui. São matrizes bastante empregadas nesses aplicativos. Por exemplo, aqui a detecção de bordas simples, o Sobel, tanto horizontal quanto vertical, as bordas horizontais e verticais, e por aí vai. E no final vou mostrar os cálculos que cada uma dessas matrizes proporciona. Aqui. Esses cálculos basicamente são os resultados que a gente vê aqui no final. E eu vou mostrar primeiro como é que eu cheguei a isso. Eu utilizei as inteligências artificiais para proporcionarem a base do código e eu fui modificando os parâmetros a meu gosto. Utilizei essas inteligências artificiais que estão aqui em cima, um pouquinho de cada uma. A base geral foi no Grok e algumas partes eu precisei verificar no ChatGPT ou no Gemini. Então, a partir daqui, a gente vai de fato ver o que o código faz. Iniciando aqui na célula 1, a gente tem a importação das bibliotecas que o Python vai utilizar. E o interessante do Colab é que a gente consegue ter uma visão mais clara separando as partes do código em cada célula. E às vezes a gente precisa testar só um trecho de código e isso é bastante útil. A importação do NumPy, o NumPy é uma biblioteca que utiliza álgebra linear com bastante intensidade, é feito justamente para facilitar a utilização de algumas funções matemáticas mais complexas, de álgebra linear sobretudo. O OpenCV, que é esse CV2, ele vai ter um monte de aplicações no tratamento de imagens. O Matplotlib para apresentação de gráficos e de imagens também. O SciPy Signal ele é usado para a convolução em si. Ele aplica a composição de funções usando as matrizes que são definidas aqui embaixo como kernels. São matrizes, nesse caso aqui, de 3 por 3. Em geral são matrizes quadradas, poderiam ser matrizes de 5 por 5, 7 por 7. E, enfim, em geral um número ímpar, porque o pixel central é que vai receber o resultado da convolução. E
Vamos lá, essa função aqui ela vai ser usada lá embaixo para mostrar as imagens. Na célula 2, aqui nesse trecho de código, a gente está criando a imagem fictícia, que no caso eu pedi para criar uma imagem de altura e largura 45 pixels, com uma grade de 3 por 3 células, que dá 15, uma célula de lado 15 pixels, cada uma delas aqui. Aqui nessa parte aqui é o preenchimento das cores. Primeiro ele cria aqui em cima uma matriz vazia, que toda a imagem ela é as imagens no padrão RGB, que é o caso do PNG, por exemplo. Ele é formado por 3 canais. O R vem do red, ou vermelho, o G de green, verde, e o B de blue, azul. A imagem é formada por 3 canais. Cada pixel ali, ele é formado por 3 canais, a superposição de 3 canais, vermelho, verde e azul. E cada cor, o 0 a 255 é a intensidade do pixel. Então, se multiplicarem 255 vezes 255 vezes 255, isso dá uma capacidade de combinação de 16 milhões de cores. A gente usou essas aqui: vermelho puro, verde puro, azul puro e por aí vai. Aqui é a formação das matrizes de convolução, os kernels. Cada um deles, e aqui estão só alguns exemplos. Eu pedi para listar alguns exemplos. A possibilidade de filtragem nesses aplicativos o céu e a imaginação são o limite, porque aqui estão só aqueles mais clássicos, aqueles mais conhecidos. E os resultados são aqueles que eu passei ali no início, os resultados gráficos, né? A detecção de bordas simples, por exemplo, se tiver uma grade, ele vai reconhecer tanto as linhas horizontais quanto as verticais. Ele faz um somatório, onde cada um desses valores aqui é multiplicado pelo respectivo pixel da imagem. E essa imagem é como se fosse uma janela deslizante. Ela começa da parte superior esquerda, vai deslizando até a parte inferior direita. Vai fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. Ele começa aqui assim, vai rastreando aqui a imagem. Aí quando chega aqui, vai para o de baixo. Como essas matrizes têm 3 por 3 pixels e essa imagem tem 45 por 45, aí é só dividir 45 por 3, serão 15 por 15, ou seja, serão 15 linhas e 15 colunas. Bastante a coisa. Que o mais importante desse vídeo são esses cálculos aqui. Aqui, por exemplo, a borda vertical. Borda vertical. É esse resultado que a gente vai obter no final. Vai usar matriz de convolução aqui, ó. Borda vertical. Por que é usada essa matriz? Porque percebam que no meio aqui, verticalmente, tem 2, 2 e 2. E dos lados tem a soma desses lados aqui vai dar menos 2. No final, o somatório aqui do meio vai dar 0. Isso se as cores forem... Se ele pega de um lado e de outro a mesma cor, quando multiplicar uma cor por menos 1, aí depois por 2 e depois por menos 1, o somatório disso vai dar 0. Ou seja, aquela região ali, o centro da convolução vai ficar zerado, ou seja, preto. O 0 em cada canal, o 0 é a cor de menor intensidade. E se juntar os 3 canais zerados, vai dar a cor preta, que é 0, 0, 0. E qualquer valor diferente disso, ele vai detectar ali uma faixa, que é o que a gente vai ver aqui embaixo, nos cálculos.
Aqui já, aqui ele fez para cada situação, usando nessa janela a gente mostrou só a detecção de bordas simples. E aqui, cada par aqui é a situação antes e depois. Originalmente ele tinha isso aqui, e após a convolução ele detectou essas bordas. Por quê? Porque aqui era branco, aqui preto. Aí ele detectou aqui nessa mudança de padrão, ele detectou aqui algo diferente de zero. A mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. 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 Sempre que há uma mudança de cor, ele detecta a borda. Quando a cor é a mesma, percebam que ele zera. Isso é o resultado da convolução. E o mesmo vale para os outros canais. Que valeu para o canal vermelho, que é esse aqui, vale para os outros. Voltando aqui o que eu ia demonstrar, o cálculo da borda vertical. Que eu fiz essa imagem aqui de exemplo já preparando para apresentar a borda vertical, que eu acho a mais simples de se entender. Eu botei uma imagem com 25, 25, 75, sendo que isso aqui essa imagem ela está só na escala de cinza, onde o menor valor aqui ele é considerado zero e o maior valor é considerado 1. Internamente esses códigos sempre fazem assim, eles normalizam os valores dos pixels, das intensidades dos pixels, e dessa forma, sendo que o mais escuro é o de menor valor. Aqui, por exemplo, o 5 é o branco, é o de maior intensidade. E o -1 seria o zero, né? o preto, né? No caso. Assim, esse que eu queria mostrar. Então, o kernel, a imagem original de exemplo seria essa aqui, certo? Isso eu estou tratando em nível microscópico, ou seja, nível de 3 pixels por 3 pixels. Aqui já são pixels e aqui eu não estou tratando de coluna, tratando pixel a pixel. E aqui também, aqui já é a matriz de convolução. Então, se essa matriz ela tem na vertical os números 2 e nos pixels do lado -1 é aquilo que eu expliquei. A soma aqui no meio vai dar zero quando, por exemplo, quando está a matriz superposta a essa condição aqui, cores iguais. Por exemplo, aqui, se multiplicar 25. Outra coisa, aqui, eu não sei se eu já falei, mas existe uma coisa, por exemplo, para o cálculo desse primeiro pixel, eu tenho que criar pixels artificiais aqui em cima e do lado. Por quê? Porque o cálculo é sempre feito no pixel central. Como o centro aqui, se eu botasse direto a matriz por cima dessa, o centro cairia aqui. Mas eu quero que o centro, em cada momento, ele fique o centro desse aqui, né? Esse centro aqui, ele tem que estar centrado aqui, no primeiro cálculo de convolução. Então isso requer que a matriz ela fique aqui em cima, por exemplo. No exemplo não, no primeiro passo, ela vai ficar aqui assim, posicionada. E aí eu tenho que criar uma estratégia, que no caso se chama padding. Ou eu coloco zeros aqui, ou eu repito os valores que estão nas células, nos pixels vizinhos. Eu prefiro essa abordagem. Por exemplo, aqui seria 25 aqui tudo, e 45 aqui embaixo. 25, 25, 25,
25. E aqui 45. Então o primeiro cálculo, ele cai aqui. A matriz de convolução, ela passa aqui. Ela para aqui e faz o cálculo do primeiro resultado. O primeiro somatório vai dar esse valor aqui, ó. Vai dar 0. Por quê? Aí tem aqui a conta. Aqui em cima tem a conta disso aqui, ó. Vou botar de novo aqui, ó. 25 vezes menos 1. Aqui seria esse 25 vezes esse menos 1. Aí teria 25 vezes 2. Seria esse 25 vezes esse 2. Aqui seria 25 vezes menos 1. Seria esse menos 1 e esse 25 aqui. Aqui 25 vezes menos 1 seria esse 25 e esse menos 1. Aqui 25 vezes 2 seria esse 25 e esse 2. E acho que vocês já entenderam a ideia. Seria um... Peraí, não, aqui tem um 25 vezes menos 1. Agora sim, aqui o 45 vezes... Aí eu tenho que abaixar um pouquinho. Aqui embaixo vocês vão ver que tem um menos 1. Aqui tem outro 2 e aqui tem outro menos 1. Então seria 45 esse vezes esse aqui, vezes esse menos 1. Aí pego agora o 45 esse vezes esse. E finalmente 45 vezes menos 1. 45 vezes menos 1. Se fizerem esse somatório todo, vai dar no final 0. É o que ele aplicou aqui. Aqui, resultado 0. Aí a próxima rodada, próximo passo da convolução, é posicionar a matriz de convolução aqui, ó. Aqui. Aqui, tudo bem? E o centro vai ser esse aqui. É onde vai dar esse resultado aqui, 135, que é esse aqui. Fazendo as mesmas contas, do mesmo modo. Aí, no terceiro passo, a matriz de convolução ela vem para cá, ó. Aqui saindo para fora. Aqui, como repete, aqui tem o padding, né, que repete os valores de borda. (25, 75) e aqui 75 também. Aí faz essa linha aqui. Dá 135 que joga para cá. Vê que usou 25, 75, 45 lá embaixo, 80 e por aí vai. Sendo que no final, esse resultado aqui, se ele der menor do que 0, por exemplo, se ele desse menos 135, que é o caso aqui desse, se eu não me engano, se fizerem as continhas aqui, não sei se é aqui, eu acho que é aqui, ele dá menos 135. Então, eu poderia ter usado dois recursos aqui. Eu poderia considerar isso aqui como 0. Aí, no caso, esse resultado aqui seria zerado. Esse resultado seria zerado. Aqui seria 0, em vez de ter uma linha aqui, teria 0. Porque se eu considerar uma outra função, deixa eu até mostrar isso lá no código. Aqui no código,
aqui, por exemplo, nessa parte aqui, percebam que eu comentei a linha de cima, np clip, essa linha de comando, ela gera resultados entre 0 e 255, ou seja, entre o preto e o branco, ou seus tons de cinza. Ou seja, são uma escala de intensidade, no caso do canal, né? Se fosse vermelho, a variação de intensidade da cor e assim por diante. Agora, no caso, eu estou usando essa segunda aqui, que é o valor absoluto do resultado. Então, qualquer coisa diferente de 0, mesmo que negativa, no caso ali ele encontrou menos 135. Aí ele traduziu isso para sua parte positiva, ou seja, a mesma intensidade, só que no campo positivo. Não sei se ficou claro. Então, isso foi tratado aqui. Eu posso, aí é opcional, a depender do que eu quero como resultado. Se eu quero que, na situação de encontrar duas linhas diferentes de 0 ou uma linha só. É isso que uma diferença de um para o outro ali embaixo. Esse experimento eu vou deixar, como eu sempre faço aqui no canal, eu deixo sempre no meu perfil do GitHub, que eu vou botar aqui indicado no vídeo. E aí eu aconselho vocês a brincarem com esses exemplos. E eu fiz aqui também alguma coisa aqui da minha cabeça mesmo, a matriz. Peguei números aleatórios em determinado momento, criei um filtro que produziu esses resultados aqui, ó, um filtro que eu criei chutando números aleatórios, gerou o primeiro deles gerou esse resultado e o segundo gerou esse aqui. Ou seja, não deixa de ser um filtro. Vamos pedir ao Grok para explique qual a origem matemática do kernel de convolução do filtro Laplaciano. Aí ele vai falar sobre o matemático, Laplace, provavelmente, né? E aí é uma coisa bem mais aprofundada que para o iniciante não tem interesse, mais de curiosidade por enquanto, né? Mas isso tudo envolve uma derivada parcial de segunda ordem. Assusta, né? Então é melhor ir no experimento por enquanto. A discretização para imagens. Isso tudo aqui, olhando a teoria, fica muito mais assustador do que na prática é. Na prática é isso aqui, uma matriz bem simples, com números inteiros, que faz lá o que para quem está iniciando já vai ser suficiente saber que essa matrizinha aqui bonitinha, ela faz aquele resultado que a gente viu lá. E tem essa aqui já uma variação. Também tem isso, né? Nem sempre essa aqui, ó, esse de baixo é uma variação desse aqui. Interpretação física. É interessante a gente parar para estudar isso tudo, né? Porque tem muita coisa interessante aí. A matemática às vezes parece matemágica, né? Existe muita coisa bonita envolvida aí por trás. E é isso. Para esse vídeo
queria fazer um vídeo curto, não consegui, mas eu já estou satisfeito até aqui. O mais é experimentarem, saberem que existem as matrizes de convolução e que elas produzem, cada uma delas, um efeito diferente. É basicamente um somatório, né, de multiplicação de matrizes superpostas, aquela coisa de janela que vai passando por cima da imagem, passo a passo, em trechos curtos de pixels, e produzem no final esses resultados aí bacanas. Era isso. Um abraço e até a próxima.